Efésios capítulo 2, verso 1 ao 10. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Diga glória a Deus. Nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da tua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de nós, é dom de Deus, é um presente de Deus, é uma graça de Deus, é algo que Deus nos dá de graça. Não de obras para que ninguém se glorie, não pelo que você faz, não pelo que você é, mas pelo que Deus é. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam incircuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estavas sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranho às alianças das promessas, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, vós que antes estavam longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criaste em si mesmo o novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Você pode dizer glória a Deus? Essa carta de Paulo não escreveu para tratar nenhum desvio da igreja. Paulo, quando escreve aos Efésios, ele não quer corrigir nada que está errado na igreja, ou algum pecado, ou tratar de algum desvio. Os Efésios, eles estavam preocupados com Paulo. Os Efésios estavam muito angustiados, porque o apóstolo Paulo, o grande apóstolo Paulo, o pregador das boas novas, o homem de revelações profundas, um profeta usado de maneira sobrenatural, estava preso, estava em algemas em Roma, estava sofrendo em uma prisão romana. O grande anunciador da salvação estava agora preso, estava agora acorrentado. No capítulo 3, no verso 13, você percebe claramente a preocupação dos Efésios, a angústia dos Efésios em relação ao apóstolo Paulo. Mas ele diz para eles: não fiquem desanimados por causa das minhas tribulações em favor de vocês.
Paulo diz para os Efésios: não olhem para o meu sofrimento, não olhem para a minha prisão, não desviem o seu olhar daquilo que vocês são em Cristo Jesus, não desviem o seu foco de Cristo. Mesmo sendo Paulo grande pregador, dizendo para eles: olhem para o alvo de vocês precisa ser Cristo, o seu alvo precisa ser Jesus. E Paulo, ao escrever esta carta, Paulo começa no capítulo 1, versículo 3 até o 14, eu não sei se você que leu, você percebeu, e cada vez que eu bato os meus olhos aqui nesse capítulo 1, verso 13 e 14, queridos, a gente percebe que Paulo, ele faz uma canção a Deus. Paulo no capítulo 1, verso 3 a 14, eu não sei se você percebe, mas ele escreveu aqui de uma forma sem parar. Ele vai falando sobre as coisas de Deus, ele vai louvando a Deus, ele vai dizendo que nós estamos em Cristo, ele vai dizendo que tudo é por causa de Cristo. Ele faz nesse capítulo 1, verso 3 a 14, uma explosão de louvor a Deus. Perceba que do verso 3 ao 14 não tem um ponto, não tem um ponto final, só tem vírgula. E ele vai falando, ele começa dizendo: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. E ele vai falando, ele não para, ele só vai parar no verso 14, somente no verso 14 que Paulo coloca um ponto para começar a falar no verso 5, quando ele vai dizer que vai estar orando pelos irmãos. Paulo, ao começar esse capítulo 1, no verso 3, ele usa a mesma sistemática das bênçãos judaicas. Ele começa da mesma maneira que os judeus começam as suas orações de bem-aventurança, de bênçãos. O judeu começa dizendo: bendito seja Adonai, bendito seja o Deus dos nossos pais, bendito seja Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E aqui Paulo lembra aos Efésios que podemos desfrutar de toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo. É por isso que ele diz para os Efésios: não olhem para as minhas prisões, olhem para Cristo, porque em Cristo você pode desfrutar de todas as bênçãos das regiões celestiais. Não é de algumas bênçãos, não é de uma ou outra, mas são todas as bênçãos das regiões celestiais. Nessa explosão de adoração, nessa explosão de cântico a Deus, Paulo nos remete a pensar em pelo menos 4 ensinos importantes. Pelo menos 4 ensinos. Primeiro, Deus me escolheu, Deus escolheu você antes da fundação do mundo. Em Cristo, querido, Deus amou a mim e a você antes de todas as coisas. Deus me escolheu e escolheu você antes da fundação do mundo. Está no verso 4, capítulo 1. Segunda coisa, Paulo nos remete à obra da cruz. Paulo nos remete à obra salvadora da cruz. Pelo sangue de Jesus, eu e você podemos escolher a liberdade e a vida plena. Verso 7 do capítulo 1, ele diz: pelo seu sangue temos a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Terceira coisa que ele ensina: se nós cremos em Cristo, nós somos selados no Espírito Santo, como garantia, até o dia que seremos resgatados como sua propriedade. Verso 13 e 14 ele diz: fostes selados com o Espírito Santo da promessa, até o resgate da sua propriedade. Paulo está falando de algo de futuro. Veja que ele retrata lá, antes de você existir, antes que nós existíssemos, antes do mundo existir, ele fala que Deus já havia nos escolhido. E depois ele fala que haveria uma obra da cruz para aproximar, para trazer o homem de volta a Deus. E aqui ele diz que nós seremos e somos aqueles que tomam a decisão por Jesus. É selado no Espírito Santo, uma garantia, um selo para a remissão futura.
quarta coisa que Paulo coloca aqui, que o homem é chamado a cumprir o seu propósito. E o propósito de todo ser humano é glorificar a Deus. O seu propósito, o meu propósito é glorificar a Deus. Se você ler com calma, você vai perceber no verso 3 até o 14, pelo menos 3 vezes. Paulo reforça, Paulo diz, Paulo clama pelo louvor, para o louvor da sua glória, para o louvor da sua glória, para o louvor da sua glória, para o louvor da sua glória. Porque Deus criou a mim e a você para a glória dele. Se nesta noite, querido, como os Efésios, algo está mudando o seu foco, algo está mudando o seu alvo de Deus, Paulo, através dessa carta, está dizendo para você: olhe, volte a olhar para o Senhor, porque as bênçãos em Cristo nas regiões celestiais estão aguardando você. Não é para você olhar para outro lado, não é para você olhar para as algemas que talvez você esteja vivendo hoje, mas Ele está dizendo: olhe para o Senhor, porque as bênçãos celestiais em Cristo estão todas à sua disposição. O Alessandro, ao ministrar, ele disse que é muito difícil, muitas vezes é muito difícil a gente confiar, é muito difícil a gente parar, é muito difícil devido a algumas lutas, e é verdade, é verdade. Não sei se você sabe, a igreja acho que não sabe, alguns irmãos sabem. Domingo passado, você que estava aqui, o pastor Jonas estava pregando sobre morte, o tema morte, e o tema do sermão dele era: a morte não era o fim. A morte não era o fim, alguma coisa assim. E naquele domingo, nós havíamos participado do velório de uma irmã da nossa igreja, chamada Laodicea Rebonato. A irmã dela tinha falecido num acidente. E quando foi hoje, agora, na sexta-feira, no sábado, hoje é domingo, ontem, nós fomos lá, novamente, participar de outro velório, de outro irmão dessa irmã. Em menos de 6 dias, em menos de uma semana, melhor dizendo, uma mãe enterra 2 filhos. Uma mãe enterra 2 filhos. A irmã perde 2 irmãos. E essa pessoa, ela abre o texto, e Paulo dizendo aos Efésios, Paulo grita no ouvido dela: não olhe para as suas algemas, olhe para Cristo, porque há bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Isso só crê quem tem fé. Isso só crê quem acredita num Deus que formou todas as coisas, um Deus criador, um Deus que também sofreu quando o seu único filho passou pela morte de cruz. Isso só crê quem entende que Deus sabe o que está sofrendo e o que está passando. Mas louvado seja Deus, que todos os 2 irmãos que eram desviados, antes de morrer, decidiram-se por Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Fica a dor, fica o choro, fica o sofrimento, mas a família olha, a família, irmãos, praticamente todo mundo desviado, menos a Laodicea e a mãe. E aí ela pergunta pra gente, a gente é pastor, passa essas situações, essas perguntas difíceis. Pastor, por quê? Por quê? Se Deus está dizendo aqui que Ele tem bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, por quê? Irmãos, nós não temos uma resposta, mas nós sabemos de uma coisa: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Cristo. E Paulo, ele vai continuar na sua carta, e no capítulo 2, Paulo nos chama, Paulo nos chacoalha, Paulo nos lembra algumas coisas de quem nós somos sem Deus. Ele diz no capítulo 2 que lemos primeiro, que nós estávamos mortos em nossos pecados. Paulo lembra a mim e a você que sem Deus a carne, essa carne humana, ela nos domina, os desejos dessa carne nos escravizam e nos domina. Segunda coisa que Paulo lembra nesse capítulo 2 que lemos,
que nós andávamos conforme o curso desse mundo, o sistema e os seus ensinos contrários à palavra de Deus. Viveremos sem Deus, vivemos de acordo com o que o mundo está nos ensinando. Somos uma marionete do mundo, estamos à disposição dos ensinos do mundo. A terceira coisa que Paulo fala é uma coisa terrível. Ele diz que sem Deus nós somos guiados pelo espírito de Satanás, pelo príncipe da potestade do ar, o espírito que atua nos filhos da desobediência, verso 2. Sem Deus, queridos, nós somos empurrados, nós somos encurralados pelo diabo, nós somos achatados por Satanás. E quando Paulo escreve isso, ele está dizendo que o homem ele está insensível, ele está fechado, ele está travado para as coisas de Deus, para o ensino de Deus. Paulo diz que nós sem Deus estamos mortos, estamos em estado de decomposição, somos facilmente tragados pelo diabo. E essas forças malignas nos levam a consumar e praticar o mal. No verso 3, ele diz que não está somente dentro de nós, mas que praticamos o pecado. A carne aqui é a nossa natureza caída, decaída. O homem não apenas deseja, sem Deus o homem não apenas deseja o mal, o homem pratica o mal. Sem Deus o homem não somente pensa no mal, mas ele vive o mal, a depravação, a imoralidade, a mentira. O homem vive estas coisas sem Deus. Mas mesmo diante deste quadro, Paulo nos lembra que Deus, assim como nos amou na fundação do mundo, capítulo 1 que lemos, Deus nos oferece a sua graça para sermos libertos. Mesmo sendo sujos, mesmo sendo desobedientes, depravados, imorais, mentirosos, falsos, ladrões, traiçoeiros, Deus diz para o homem: se você quiser, eu te ofereço a graça, a minha graça, e você pode ser salvo. A graça é o favor que Deus nos dá sem nós merecermos. Graça faz parte de Deus, é um atributo divino de Deus. Se você está aqui nesta noite, é porque a graça de Deus manifestou na sua vida. Se você saiu da sua casa, está aqui hoje assistindo esse culto, está aí na internet, é porque a graça de Deus se manifestou, a misericórdia de Deus manifestou na sua vida, e você pode estar nos ouvindo nesta noite. Deus demonstra graça, querido, ao estender o seu favor, ao estender a sua misericórdia e seu amor para suprir todas as nossas necessidades e nos consolar em tempos de aflição. Isso é graça de Deus. Isso é graça. Essa família que eu falei aqui agora, da irmã Laodiceia, a graça de Deus está abraçando elas neste momento. A graça de Deus está acalentando. A graça de Deus está consolando. A graça de Deus está dizendo para elas, no coração delas, de toda a família, que ainda tem um Deus que vive e quer escrever uma nova história, mesmo diante disso tudo. Mas por que Deus tem tanto interesse em te salvar e em me salvar? Por quê? Um homem tão depravado, um homem tão imoral, um homem tão duro, um homem que só deseja as maldades. Por que um Deus assim tão santo, tão puro, Ele deseja, Ele quer me salvar, Ele quer salvar você? Verso 7, Paulo responde essa pergunta. Ele diz: para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Você sabe o que Paulo está dizendo? Que Deus quer salvar a mim e a salvar a você, mesmo que nós não merecemos, porque primeiro Ele nos amou antes da fundação do mundo, e segundo, Ele quer na eternidade nos apresentar como um presente, como um troféu, como algo extremamente valioso. Ele quer apresentar-nos diante dos céus e dizer: eis aqui os meus filhos amados. É como aquela mãe, aquela mulher, a mãe do interior, riquíssimas, que tem muitas joias preciosas e raras, e chega na cidade um colecionador, e o colecionador vai na casa dela,
para conhecer as joias, para conhecer aquelas obras de arte tão caras e tão lindas, raras no mundo. E ele chega e diz: eu gostaria de ver as suas joias. E a mãe, a mulher, a dona de casa, ela diz para ele: estarei te apresentando todos eles. E traz para ele todos os seus filhos. E mostra para ele e diz: eis aqui as minhas joias mais preciosas. Irmãos, o que Deus está falando para nós? Que mesmo com o universo, com toda a sua glória, mesmo os céus com todos os seus mistérios, mesmo o céu com coisas que nós nem imaginamos, para Deus, se nós não estivermos no céu, o céu vai estar vazio. Se eu e você não estivermos do lado dele, nós não estaremos com ele. Para Deus é uma tristeza. Para Deus a maior joia, para Deus a maior pérola, para Deus o maior presente somos nós. Somos nós. Não é o céu com a sua beleza, não são os mistérios, não são aquelas figuras que nós às vezes nem entendemos bem em Apocalipse, mas somos nós, pecadores, imorais, depravados, sujos, imundos, que somos restaurados, limpos, purificados pelo sangue de Jesus derramado na cruz. É esse Deus que Paulo está dizendo. É esse Deus que Ele quer, falando para nós. Por que Ele quer nos salvar? Porque Ele quer nos apresentar na eternidade. E Paulo continua. Nesse capítulo 2, ele nos exorta a realizar as boas obras. Ele diz que nós somos salvos pela graça. Isso não vem de nós, é dom de Deus. E não de obras. E não de obras para que ninguém se glorie. Não porque as obras não nos aproximam de Cristo. Mas as obras, elas não nos levam a Cristo. As obras, elas não têm poder de nos salvar diante de Cristo. Na verdade, quando nós temos Cristo, quando nós tomamos uma decisão para andar com Cristo, as obras não nos aproximarão dele, mas as obras deverão ser uma consequência de nossa aproximação com Cristo. As obras, elas precisam ser realizadas, porque nós somos novas criaturas, e estas obras, o próprio Deus as preparou na eternidade para que andemos nelas. Quando você toma uma decisão por Jesus, há um projeto de Deus, há uma construção que Deus vai fazer na sua vida, há um trabalhar de Deus na sua história, há um trabalhar de Deus em toda a sua caminhada. E as boas obras são consequência deste trabalhar de Deus, e não a causa que vai levar você a Deus. Mas Paulo continua na sua carta, no capítulo 3, ele fala sobre a herança dos gentios em Cristo. Gentios são aquelas pessoas, eu e você, que não somos hebreus. E Paulo começa a dizer que nós, gentios, podemos, se quisermos, herdar juntamente com Cristo todo o reino espiritual. Podemos desfrutar das bênçãos em Cristo, mesmo sendo gentios. Basta crer. E ele no capítulo 4, ele vai falando sobre a unidade da fé. Ele vai dizendo que há uma só igreja, uma única igreja, cujo cabeça é Cristo, e para o qual, visando o aperfeiçoamento, o crescimento, visando um povo que vai se limpando a cada dia, um povo que vai se aproximando de Deus cada dia. O próprio Jesus designou uns para apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres, para que todos possam ir se limpando no decorrer da história e se aproximando mais e mais do Senhor. E Paulo entra no capítulo 5 fazendo algumas exortações sérias sobre santidade, e chega no capítulo 5, verso 18. Paulo nos dá uma ordem, Paulo nos dá uma palavra. Ele diz: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Foi muito interessante hoje a abertura, quando a Fabíola pegou também esse texto, e ela trouxe algumas ideias do texto no seu original, e muito bom, e quando ela disse que quando Paulo escreve esse versículo 18, no original ele está na voz passiva, ou seja, eu e você não temos condições por nós mesmos de nos enchermos do Espírito Santo de Deus.
Nós não temos capacidade de nos encher do Espírito de Deus. Esta é uma ação do próprio Deus. Ele dá uma palavra de ordem, mas quem vai fazer o enchimento é o próprio Deus. Queridos, é como se fosse um complemento da palavra que lemos aqui no capítulo 1. Quando Paulo faz esse cântico, quando Paulo faz essa explosão de adoração a Deus, antes de existir a fauna, antes de existir a flora, o sol, a lua, os céus, as estrelas, um sentimento brotou, um sentimento saltou no coração de Deus, que era um sentimento de amor a nós. Por isso que eu entendo que o encher do Espírito Santo é uma ação de Deus, uma ação de amor do Criador para comigo e para com você. E o meu papel, o seu papel é simplesmente permitir que Ele nos enche com o teu Espírito. Você só precisa permitir, eu só preciso permitir. E esse consentimento não é manifestação. Não nós vemos manifestações de orar em língua, de sapatear, de dom de milagre. Não. Isso aí são manifestações. O que Paulo está dizendo é muito mais do que isso. Além de manifestação, muito superior à manifestação, mas é viver cheio do Espírito Santo. Observe você no texto, quando ele fala aqui no capítulo 5, verso 18, enchei-vos do Espírito. Logo a seguida, logo abaixo, ele já começa a falar de algumas consequências de sermos cheios do Espírito Santo. Logo abaixo, ele já começa a partir do verso 22 do capítulo 5 até o capítulo 6. Paulo começa a mostrar consequências de você ser cheio do Espírito Santo. E duas consequências eu quero destacar para você. A primeira consequência é que vai gerar muita diferença, vai gerar muita transformação nas suas relações visíveis. Duas consequências. A primeira consequência que vai gerar nas suas relações visíveis, vai haver um crescimento nas suas relações visíveis. E a primeira relação visível que ele coloca aqui é a relação de marido e esposa, verso 22 até o 33. Ele gasta o maior número de versículos para falar dessa relação visível. Paulo aqui, ele começa a ensinar a mulher que a submissão, ela não é um jugo, mas ela é um privilégio. Paulo aqui começa a mostrar para as mulheres que a submissão não é escravidão, mas é uma segurança, é uma aliança que o marido faz com a sua esposa. Você sabe disso? Nesta época as mulheres, elas viviam subjugadas. Nesta época as mulheres não eram vistas como esposas, mas eram vistas como escravas, como alguém que não tinha nenhum valor, alguém que por mínimo que fosse, falha que fosse, o homem tinha direito de abandoná-la, de largá-la, de deixá-la. E naquela época uma mulher separada era vergonhoso, era humilhante. E Paulo aqui, ele começa a mostrar um caminho diferente, assim como ele disse lá em 1 Coríntios 12, no finalzinho, no verso 30 a 31, passo a mostrar-vos um caminho sobremodo excelente. Aqui em Efésios, ele começa a mostrar para as mulheres que a submissão é algo divino. E ele começa a mostrar para os homens que o amor que o homem, o marido tem pela esposa, precisa ser tão profundo, precisa ser tão divino, que ele seja capaz de fazer 3 coisas pela sua esposa. Quem é que está noivo aí? Levanta a mão. Dois noivos. Cadê 2 noivos? Eu vi ali. Tem mais noivo? Só 2? 3? Ah, é, 3, está aqui. Tem mais não? 3 coisas. Paulo fala para os efésios que os maridos têm que fazer pelas esposas. Você que é casado, você que é noivo, você que quer casar, segura. Primeira, Paulo fala assim para os efésios. Primeiro, o homem que quer casar, o homem que é cheio do Espírito, o homem que entende que ele era sujo, imundo e imoral, foi salvo pela obra da cruz, entendeu que Deus o ama desde a fundação do mundo. Este homem fica cheio do Espírito, este homem se entrega a Cristo. Este homem, se é casado ou quer casar, precisa saber que ele tem que amar sua esposa como seu próprio corpo. Tem que amar a esposa como seu próprio corpo. Segundo, esse homem tem que estar disposto a sofrer por essa mulher. Terceira coisa,
Este homem tem que estar disposto a morrer por esta mulher. Tem que estar disposto a amar mais do que seu próprio corpo. Tem que estar disposto a sofrer. E tem que estar disposto a morrer por ela. Está aqui no texto. Nós homens gostamos quando vamos em casamento, que o pastor fala assim: mulher, olha para esse marido aí, seu noivo, você vai ser submissa. As mulheres ficam tudo com raiva. E os homens ficam igual aqueles galos de puleiro, pino peito. Só que eles esquecem do restante do versículo. Porque a submissão, como eu disse, não é escravidão, é uma honra para a mulher. Submissão gera segurança. A submissão faz com que a mulher, ela caminhe não atrás nem à frente, mas do lado do homem. A submissão é um ensino de Paulo, e muita gente critica Paulo, mas não entende o que Paulo está dizendo, não busca os originais, não busca a ideia do apóstolo. Nunca Paulo quis ser contra as mulheres, irmãos. Nunca Paulo quis diminuir as mulheres. Essa carta aqui é um exemplo claro disso, porque esse aqui é um ensino novo. Ele chega para a igreja e começa a mostrar para a igreja: se vocês estão cheios do Espírito Santo, a mulher tem que andar do seu lado, ela vai ser uma companheira. Voltando lá em Gênesis, ela vai ser uma auxiliadora fiel, vai estar do seu lado, você dá segurança para ela. Agora você tem que estar disposto a amar mais do que seu próprio corpo. É por isso que agora eu entendo, quando eu leio esse versículo, eu vejo às vezes nós ficando barrigudos e as nossas mulheres cada vez mais bem prontinhas, arrumadas, porque nós amamos mais elas do que o nosso corpo. E aí nós olhamos para o texto. Vocês gostaram, né? Amamos mais a mulher, deixamos ela ficar melhor do que nós, e cresce aqui a barriga. Mas Paulo, queridos, ele diz para os Efésios: você tem que estar disposto a morrer por essa mulher. Paulo, por meio do Espírito Santo, ele está fazendo uma revolução na vida conjugal. Ele está fazendo uma transformação. A mulher que antes era subjugada, agora ela tem que ser honrada. A mulher que antes não tinha quem defendesse, agora ela tem alguém que se coloca na frente dela. Uma mulher que não tinha valor, agora ela é muito valorizada. Uma mulher que era desprezada, agora ela precisa ser amada. As mulheres podem aplaudir o Senhor. Queridos, e somente o Espírito Santo de Deus que é capaz de mudar a mente de um povo, de uma cultura que há anos, há séculos fazem as mesmas coisas, subjuga a mulher. Somente o Espírito de Deus para entrar, somente a presença de Deus para entrar naquela cultura e dizer para elas: não é assim que Deus criou o homem e a mulher. Capítulo 6, verso 1 a 3, Paulo fala de um outro crescimento da relação visível. Ele fala sobre pais e filhos. Aqui Paulo declara em pouquíssimos versículos o segredo do sucesso e da prosperidade familiar. Aqui em poucos versículos, Paulo nos revela que toda família precisa buscar esse texto para ser uma família próspera, para ser uma família de sucesso. Paulo ensina que os filhos têm que obedecer aos pais. Ele diz que isso é justo diante de Deus. E quando o filho obedece aos pais, querido, há paz dentro de casa. E quando há paz dentro de casa, essa paz nos leva para uma honra. E quando nós somos levados para a honra, segundo o apóstolo Paulo, isso vai gerar promessas na nossa vida. E quando gera promessas, essas promessas vão redundar em grandes bênçãos. Só você ler o texto. Ele diz isso: filhos, obedeçam aos pais, porque isso gera paz. E ele diz mais embaixo para os pais: pais, não provoquem a ira aos filhos. Ou seja, está falando de paz. E quando você gera paz, o filho vai fazer de tudo, o liderado vai fazer de tudo, o subordinado vai fazer de tudo para honrar o seu líder, honrar o seu pai. E quando nós caminhamos o caminho da honra, nós estamos gerando, nós estamos cavando e descobrindo grandes promessas. E essas promessas, elas vão se transformar em grandes bênçãos. Por isso que Paulo, ele fala que há um crescimento poderoso na relação de pais e filhos. Uma outra mudança que há na relação visível, ele coloca aqui:
verso 7 em diante, é sobre a relação de patrões e empregados. Ontem nós estávamos numa palestra, e a palestrante falou uma coisa mais ou menos assim, que para ela não entende, mas alguém que já entregou a vida para Jesus, e está trabalhando, essa pessoa tem que ser excelente no seu trabalho. Ela falou mais ou menos isso para nós lá, e eu olhei aquela palavra e lembrei rapidamente, a gente já estava lendo Efésios, né, semana toda lendo Efésios, eu me lembrei, falei exatamente isso que Paulo está falando, quando Paulo fala aqui, no capítulo 6, a partir do verso 7, ele diz que quem exerce o seu trabalho, e quero lembrar você que ele está falando aqui de escravo, ele não está falando de você ou de mim, funcionário de uma empresa ou autônomo que presta conta, que tem uma empresa a qual você trabalha, não, ele está falando aqui de escravo, e ele diz que aquele que tem o seu Senhor, aquele que exerce o seu trabalho para o seu Senhor, tem que exercer com zelo, com qualidade, com dedicação. Paulo chega a dizer que é preciso fazer como se fosse para o próprio Deus. Por quê? Porque é Deus que vai te dar o retorno do seu trabalho, querido. É Deus que vai dar o retorno do meu trabalho, se eu faço com zelo, se eu faço com qualidade, se eu faço com maior esmero, olhando como se fosse para o Senhor, eu vou receber do próprio Deus. É o que Paulo está dizendo. E ele fala dos patrões, ele manda os patrões abandonar as ameaças, ele manda os patrões parar com essa mania que o patrão tem de fazer a acepção de pessoas. Trata bem o bom funcionário, mas aquele que não é bom funcionário, ele não trata bem. Paulo diz, não seja assim. Mas ao deixarmos ser cheios do Espírito Santo, além de refletir nas áreas familiar, profissional, relacional, isso também irá influenciar em relacionamentos invisíveis. Os relacionamentos invisíveis, a segunda consequência. Paulo inicia a carta no capítulo 1, falando sobre as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Mas nos escritos finais, Paulo vem falando de forma mais contundente sobre uma coisa chamada armadura de Deus. No capítulo 2, no verso 2, ele já fala alguma coisa sobre principados, sobre potestades do ar. E no capítulo 6, ele revela, ele nos ensina sobre uma armadura que não é comum, mas é uma vestimenta espiritual. A primeira vez que lemos sobre armadura é aqui nesse texto, aqui nesse livro, que Paulo revela, abre os nossos olhos quanto a esta coisa. Quando você já leu a Bíblia, se você já leu toda a Bíblia, você se lembra que no Antigo Testamento, principalmente Daniel capítulo 10, há referências sobre batalha espiritual. Quando Daniel estava orando há 21 dias, e vem um anjo e fala para ele, eu estava há 21 dias para vir até você, mas o principado da Pérsia se levantou contra mim, precisei chamar o arcanjo Miguel. Ali no capítulo 10 de Daniel, você tem uma ideia de uma batalha espiritual. Mas aqui Paulo aprofunda sobre esta guerra e nos apresenta a armadura de Deus. E ele mostra duas funções desta armadura de Deus. No verso 11, ele diz, ele nos ordena revestir-nos de toda a armadura, para podermos ficar firmes contra as ciladas do diabo. Perceba o nível que Paulo está nos ensinando. Ele diz que não é para ter medo, ele diz que não é para fugir, ele não manda nós darmos as costas para o diabo, mas ele diz, resista ao diabo. E ser cheio do Espírito Santo, queridos, não apenas te mostra que sua luta não é contra pessoas, não é somente isso que Paulo revela, mas ele mostra que está por trás das pessoas, ele mostra que está acima das pessoas e nos capacita a não ser derrotado por estas forças malignas. Quando ele abre para nós sobre a armadura de Deus, ele apenas não te mostra que nós estamos numa luta, mas ele mostra quem é o seu inimigo. E ele diz, resista ao diabo. A segunda função que ele coloca sobre a armadura está no verso 13. Verso 13, ele diz aqui, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal, superar, passar por sobre o dia mal. Eu nunca tinha observado isso, já li esse texto 500 vezes, mas ele coloca que a armadura de Deus é para nós também passarmos, superarmos, vencermos
o dia mau. E nesse crescimento de relação invisível, querido, no capítulo 14 até o 20, nós vamos aprendendo a nos vestir da justiça divina, nós vamos aprendendo a nos dispor para expandir o Evangelho. Depois você pode ler com calma, quando ele vai falando, vestido da coraça da justiça, calçados os pés do Evangelho da paz. Paulo nos ensina que precisamos ser firmes na fé. Paulo vai dizendo que nós precisamos desfrutar da salvação em Cristo. Ele diz que nós precisamos nos deleitar na palavra. Ele diz que nós precisamos ser fortalecidos na oração e na intercessão. Porque ele diz aqui, orai por mim, intercedei por mim. E para a gente encerrar no verso 21 e 22, eu vejo uma última consequência, resultante desse crescimento no relacionamento do invisível. Você se transforma em um prestador de contas de forma voluntária e um consolador. Olha o que ele diz aqui. E para que saibais também a meu respeito o que faço, de tudo vos informará Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor. Foi para isso que eu vos enviei, para que saibais a nosso respeito, e ele console o vosso coração. Quem era Tíquico? Quem era este menino? Tíquico. A Ellen está presente? Olha que nome para o seu bebê. Tíquico. Quem era Tíquico? Um entregador de cartas, um homem simples, um homem comum, um homem que você ouve falar, começa lá em Atos, depois ele leva a carta de Efésios, leva a carta de Colossenses, um homem que era um carteiro de Paulo, um homem simples, mas um homem querido, que era empenhado, um homem fiel, um homem cooperador, um homem cheio do Espírito, que estava do lado do apóstolo e ficou com o apóstolo até o apóstolo Paulo morrer. Um homem que não importava a sua eloquência, mas era um homem que entendeu que ele era pecador, entregou sua vida para Jesus. Um homem que entendeu que Deus tinha um chamado na vida dele. Um homem que buscou Deus e foi cheio do Espírito Santo, e na sua simplicidade, quase no anonimato, se transformou num instrumento para consolar corações. Por que o apóstolo Paulo fez isso? Por que Paulo não escreve uma carta para ele e diz para ele: está aqui lacrada com o meu selo, entregue a minha liderança? Não. Paulo chama esse homem simples, Paulo chama esse homem comum, mas um homem cheio do Espírito, conta tudo para ele, como ele estava, o que ele estava querendo, quais seriam os seus projetos, e diz para ele: vai lá e leve, informe a igreja e console a igreja. Aí você entende, você que estava aqui, a palavra simples, mas forte, do Wallace, quando o Wallace, no horário dele, falou que cada um de nós temos um lugar no reino de Deus, na igreja de Deus. Você, querido, do jeito que você é, você só precisa se deixar ser cheio do Espírito, para que Deus possa usar você. Eu queria convidar você a ficar de pé. Queria convidar você para que nós pudéssemos encerrar esse tempo, orando a Deus, orando ao Senhor. Deus, nesse dia de proclamação da Tua palavra, desse dia de proclamação do livro de Efésios, Deus, Ele está aqui para fazer mudanças radicais na nossa vida. Deus está aqui nesse dia para dizer para você que você é chamado por Ele muito antes da fundação do mundo, muito antes de você existir. O salmista diz no Salmo 139, que antes de você não ter nenhuma forma, antes que eu nem existisse no ventre da minha mãe, Deus escreveu nos céus todos os dias da minha vida. Nessa noite Deus está aqui, e Deus está aqui hoje para salvar você. Deus está aqui para chamar você à salvação. Deus está aqui para tirar você de onde você está, dessa posição longe de Deus, para que você possa tomar posse do projeto, da obra que Deus tem para você, porque Deus sonhava com você antes da fundação do mundo. Cadê a equipe de louvor? Sobe aí, queridos. Toca uma canção aí. Toca o refrão de uma canção. Toca o refrão de uma canção. Eu quero pedir você para fechar os seus olhos. Pode apagar um pouquinho as luzes. Vamos orar. Apenas um refrão rapidinho, Alessandro. Apaga um pouquinho essas luzes. Deixa Deus trabalhar e falar o coração.
ao nosso coração. Deus quer fazer uma revolução aqui nesta noite. Deus quer fazer uma transformação aqui nesta noite. Deus quer mudar procedimentos aqui nesta noite. Deus quer mudar posturas aqui nesta noite. Deus quer libertar você hoje. O capítulo 2 que lemos, Paulo dizia que nós estávamos amarrados, presos, mortos em pecados. Em pecados. Mas há um Deus aqui presente que quer nos livrar. Há um Deus aqui presente que quer nos purificar. Há um Deus aqui presente que quer nos limpar. Cadê as meninas da dança? Fica aqui, meninas. Começa a clamar por meio da dança a presença de Deus. Eu queria pedir que uma menina da dança ficasse lá atrás. Uma ali no corredor, outra no outro corredor, outra aqui, outra ali, as 4. Ministrando lá de trás para cá. Chamando a glória de Deus. Chamando a glória de Deus. Pode apagar um pouquinho as luzes aí, queridos. Pode apagar um pouquinho as luzes. Vamos cantar o refrão de uma canção. E nós vamos ministrar. E nós vamos orar por você para nós estarmos encerrando. Comece a cantar com a equipe. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Se permita nesta noite. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Vem aqui, Espírito de Deus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Se permita, querido. Se permita. Deixa Deus. Permita Deus encher você nesta noite. Permita Deus, um Deus que te ama, um Deus que gerou você, um Deus que sonhava com você antes dos céus, antes das estrelas, antes do sol, antes da fauna, da flora, antes de criar a separação, de fazer a separação de água e terra. Deus sonhava com você, Deus gerava você no coração dele. Cabe a você, a decisão é sua, a decisão é sua de permitir a Deus encher você nessa noite. Se há alguém aqui, o teclado continue tocando. Se há alguém aqui que está desviado, se há alguém aqui que nunca entregou a sua vida para Jesus, se há alguém aqui que está há muito tempo sem beber da água pura, a água do céu, se há alguém aqui nesta noite que abandonou o primeiro amor e voltou para a lama, Deus está aqui hoje dizendo para você: saia desta lama, mas tem que ser você. A decisão tem que ser sua. O Espírito de Deus está aqui e Ele ama você e Ele vai abraçar você, porque há para você toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Cadê você que está aqui nesta noite e vai entregar a sua vida a Jesus, que vai se reconciliar? Onde você estiver, levante uma das suas mãos ou sai do seu lugar e vem aqui para frente, porque esta noite nós queremos clamar a Deus e você não vai sair daqui. Você não pode sair daqui sem desfrutar o que Deus tem preparado para você. Onde está a primeira pessoa? Onde está a primeira pessoa? Nós oramos desde cedo, nós temos clamado desde cedo, nós choramos neste lugar desde cedo, nós proclamamos a palavra viva, a santa palavra de Deus desde cedo. Os meninos cantaram, adoraram, invocaram a presença de Deus, tudo para adorá-lo, mas também porque gostaríamos de esperar você nesta noite. E Deus está aqui, querido. Onde está a primeira pessoa? Onde está a primeira pessoa que vai tomar uma decisão por Jesus? Onde está você que está aí no meio da multidão, longe de Deus, distante de Deus, desviado da presença de Deus? Hoje é seu dia de voltar ao caminho. Hoje é seu dia de restaurar a sua história, no nome de Jesus. Canta essa canção, aumente um pouquinho, vamos lá. Vem aqui para frente, querido. Quero beber
teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Aleluia. Se alguém sai do seu lugar, porque como Paulo escreveu para a igreja, eu preciso orar pela igreja. Eu quero orar por você, igreja. Você que está aqui, você que tem passado tempos difíceis, você que tem olhado um pouco para o lado, você que tem sentido as suas forças esvaindo, eu quero convidar você, sai do seu lugar e vem para cá, mas fique aqui à minha esquerda. Nós queremos clamar a Deus nessa noite pela sua vida. Você que já tem Jesus, você que anda com Jesus, mas não tem andado bem nos últimos meses, nos últimos dias, você que nem tem andado meio fraquejando, suas emoções estão abaladas, vem aqui, querido. Sai do seu lugar que nós queremos orar por você. Há um projeto de Deus na sua vida e você não pode deixar essas questões da vida enfraquecer, abaixar a sua guarda, desanimar você. Quem sabe você esteve aqui o dia inteiro, quem sabe você nem apareceu por aqui, não importa. Deus está aqui e quer ministrar a nós, quer continuar ministrando, quer encerrar este culto ministrando as nossas vidas. Se alguém sai do seu lugar, se você está precisando do renovo de Deus, vem aqui à frente. Nós queremos orar. As meninas da dança aqui, as meninas da dança simbolicamente, profeticamente, vão estar aqui com os tecidos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Venha para frente, querido, venha para frente, sai do seu lugar. É tempo de renovo nesta noite. Nas regiões celestiais, nas regiões celestiais, as bênçãos em Cristo Jesus. A armadura de Deus está ali para que nós possamos nos revestir para vencer os dias maus. Quem sabe você está vivendo dias maus, quem sabe você está passando dias maus. Nesta noite, Deus quer renovar sua armadura, Deus quer polir a sua armadura. Oh, Rabaxá. Eu quero beber, Senhor, da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Aleluia. A igreja orando, a igreja orando. Você que esteve aqui o dia inteiro, sabe que Deus falou com você. Quem sabe você quer sair do seu lugar e orar aqui conosco, pode sair. Do teu rio, Senhor, vem lavar, vem limpar as nossas feridas. Vem, Senhor, vem restaurar, purificar. Vem limpar todo pecado, Senhor, porque queremos beber do teu rio, Deus. O rio que cura, o rio que lava, o rio que salva, o rio que limpa, que nos faz ver a sua graça, a salvação, purificação. Vem lavar. Quero beber do teu rio, Senhor, sacia minha sede. Aleluia. Intercessores, intercessores, intercessores se levantem. Intercessores comecem a levantar a mão para o alto, clamar a presença de Deus nesse lugar. Deus tem obra para fazer aqui, querido. Esse dia inteiro foi um dia de nós clamarmos e Deus está ouvindo o nosso clamor. Os intercessores precisam se levantar neste momento em clamor.
restaura, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Nos faz novo, Deus. Vem lavar. Você que está cansado de sofrer. Você que já desistiu até de viver. Eu declaro sobre a sua vida um novo de Deus. Porque pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, isso é poder de Deus. Seja limpo, seja salvo pelo amor de Deus. Seja limpo e purificado. Assim diz o Senhor. Eu não me lembrarei do que você fez. Eu faço uma nova aliança com você. Vem, filho meu, vem se entregar, que eu estou aqui pra te abraçar, pra te... de Deus. Querido, sai do seu lugar. Se você sente de Deus, sai do seu lugar. Não fique com medo nem com dúvida. Você que ainda não decidiu, está com dúvida de aceitar Jesus, ainda tem tempo. Nós já vamos encerrar o culto, mas Deus está aqui neste lugar de maneira poderosa. Deus está neste lugar ministrando de maneira sobrenatural. E Deus quer falar ao seu coração, querido. Não perca a oportunidade. Talvez seja a primeira vez sua na igreja. Deus está falando para você: perca a vergonha e o medo, porque Deus está aqui. Continue louvor, continue Alessandra aí com a equipe. Deixa Deus te usar. Chega de esperar, pois o amanhã não te pertence. O amanhã pertence a Deus. O que é a vossa vida? Assim diz o Senhor. A vossa vida é um vapor que amanhã pode se acabar. Por isso vem, por isso vem, por isso vem se render a Deus. Por isso vem se entregar ao reino do Senhor, porque Ele quer te usar. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome... Ele quer te encher, Ele quer usar. É só vir e se entregar e confessar os seus pecados a Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor nesta noite. Alabachara. Se entregar. Esta mulher, vem se entregar. Levante a mão e tome uma decisão, porque essa voz a te chamar é o próprio Deus dizendo: filho, vem, filha, vem, e deixa eu te abraçar. Deixa eu te cuidar. Filho, vem, filha, vem. Senhor, nós te adoramos. Senhor, nós te exaltamos. Nós cremos que nesta noite o mover do Senhor veio sobre cada um que está aqui. Nós cremos nesta noite
Nós cremos nesta noite, Senhor. Curas estão sendo feitas aqui, como a nossa irmã está falando aqui. Nós recebemos, nós cremos e nós entregamos ao Senhor toda a glória e toda a honra. Senhor, vem aqui, venha sobre a igreja, venha sobre os líderes desta igreja, venha sobre os líderes de células, venha sobre os presbíteros, venha sobre diáconos, venha sobre líderes de ministério, venha sobre pastores, venha sobre os membros, venha sobre cada um desta igreja nesta noite, e venha, Senhor, revestindo-nos da tua armadura, venha renovando os componentes da nossa armadura, calça-nos, ó Deus, com a sandália de preparação do teu evangelho, coloque em nós a couraça da justiça e o cinto da verdade, coloque em nós o escudo da fé contra todos os dados inflamados do maligno, coloque em nós o capacete da salvação para rompermos contra a cilada do diabo e para vencermos o dia mau, para a glória de Deus, 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 para a glória de Deus. Aleluia. Você pode, Senhor, você pode aplaudir o Senhor, cantar o resto dessa canção. O teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas.